o que o hard fork... Aliás, primeiro vamos falar o principal, né? Sobre a fusão do Ethereum, tá? É um artigo do Decrypt, cujo título é: A fusão do Ethereum foi um erro? Tá? Então esse artigo que eu vou ler para vocês, que vocês vão ver agora, é uma opinião, tá? Do Decrypt. Muito bem, então ele começa aqui com, abre aspas, o que você acha da fusão? Fecha aspas. Recentemente perguntei isso, de forma inocente, a William Willis de Vogelaere, cofundador da Spank Chain e provavelmente meia dúzia de outros protocolos no terrível submundo do Ethereum. Eu estava, é claro, quando eu estou dizendo eu aqui em primeira pessoa, é tudo o escritor desse artigo, beleza? Eu estava, é claro, me referindo à tão esperada atualização de software que substituiu os mineradores do Ethereum por uma corte de stakeholders ambientalmente amigáveis no dia 15 de setembro. Você quer dizer a ilusão do Ethereum? O cara falou fusão, né? E aí o cara respondeu, você está querendo dizer a ilusão do Ethereum? O De Vogelaere rebateu amargamente. Uau, eu pensei, isso pode ficar quente. Descobriu-se de que Vogelaere estava expressando uma opinião raramente divulgada em público, que a fusão foi um erro. Porque o cara respondeu o quê? Você está se referindo à ilusão do Ethereum? Ou se não for um erro, em itálico, algum tipo de distração irrelevante. Tá, esse texto está meio confuso, parece uma coisa meio traduzida, meio mal traduzida. Vamos lá. Mas o que importa é, o cara disse aqui, ele não acrescentou nada de valor realmente, além do fator ambiental, que a gente já sabe que é meio bobagem, né? Toda a poluição que, teoricamente, o consumo de energia para cripto causa no mundo, essa poluição é menor do que a poluição causada, veja bem, pelas TVs do mundo em stand-by, só com aquela luzinha vermelha ligada. Sabe quando a sua TV está desligada, só no stand-by, com a luzinha vermelha? Então, todas as TVs do mundo, nesse modo, consomem mais energia, poluem mais o planeta do que todos os mineradores de criptomoedas do mundo juntos. Mas, o primeiro exemplo, ninguém está correndo atrás para combater. Não, TVs que o stand-by fica sem luz por um mundo com menos poluição. Não, ninguém está advogando essa causa, mas o Bitcoin, no caso do Bitcoin, estão usando isso, sendo que a luzinha em stand-by ligada não produz riqueza. O Bitcoin produz pra caralho, movimenta vários mercados, enfim, que o cara precisa comprar as coisas ali para fazer o rig de mineração e tal. Mas esse desperdício que eu citei, o primeiro, não combatem, mas o Bitcoin sim. Então, obviamente, esse movimento todo não é pela sustentabilidade, e sim um movimento contra o Bitcoin, e estão usando as armas que tem, qualquer falácia possível para poder atacar o Bitcoin e será usada. Então, na visão do Vogelaere, todo o empreendimento foi uma capitulação ingênua. As pessoas influentes que se preocupam com a enorme pegada de carbono do Ethereum, disse ele, estavam sempre explorando os medos ambientalistas para seus próprios fins cínicos. Ninguém realmente se importa se algo é verde, desde que funcione. As corporações não se importam, desde que possam ser vistas como se importando. Na verdade, não é difícil ver por que pessoas como De Vogelaere estão de mau humor desde que a fusão aconteceu. O preço do Ether despencou. Os apoiadores do Bitcoin também estão ridicularizando a mudança. Murmúrios sombrios sobre o Ethereum agora ser um valor mobiliário, levantaram os nervos até mesmo dos conhecedores do Ethereum mais antigos e até levaram alguns a abraçar um bando de militantes fanáticos do Ethereum há muito tempo rejeitados. Então, como o analista disse, a noção de que a opinião pública do Ethereum melhoraria após a fusão pode ter provado ser uma farsa. Os reguladores, disse ele, dificilmente mudarão de tom agora que essa queixa ambiental foi eliminada, especialmente devido à nova disposição de classificá-la como um valor mobiliário. E sim, a fusão foi uma demonstração fabulosa de competência técnica. A fusão do Ethereum em tempo real era o equivalente a ligar o motor de um carro à medida que ele avançava a todo vapor em uma rodovia, pelo que nos dizem. Né? Tem que fazer os reparos no carro com ele em movimento, né? Isso é uma mudança aí numa blockchain. É inovador do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, mas também foi a bomba atômica. Mesmo assim, ele acredita que as supostas melhorias técnicas da fusão
são exageradas. Elas deveriam facilitar várias atualizações que introduziriam mais eficiência na rede, mas de Vogelaar acredita que essas soluções existem há muito tempo na forma de sidechains, apêndices da rede principal, que usam diferentes métodos de validação, como, por exemplo, o Polygon, né? Apenas o ambiente de computação do Ethereum, a sua, abre aspas, máquina virtual, fecha aspas, tem algum valor real, argumentou ele, e isso não é afetado de maneira significativa pela mudança para o modelo de staking. Ele também apontou que aqueles que não têm o valor mínimo para fazer stake de forma independente, que são 32 Ethers, cerca de $42.500, e caindo, né, no momento que isso foi escrito, precisam recorrer a exchanges centralizadas como a Coinbase. Isso significa colocar a maior parte do Ethereum em uma exchange corporativa com um único ponto de falha. O que significa, que ele está querendo dizer aqui, é que arrisca mais o Ethereum, né? Que vai estar tudo na mão da Coinbase, uma grande parte na mão da Coinbase, e que é centralizada e que, portanto, só precisa de uma falha para tudo dar merda, para ser invadida. Então estabelecemos que o preço do Ethereum está agora na merda e os reguladores estão em movimento. Mas a visão de Vogelaar talvez seja apenas minoritária? Não tanto assim. Christie Lay Minehan, uma mineradora de Ethereum de longa data que admite poder ser um pouco tendenciosa por causa disso, não é exatamente antifusão na mesma veia rancorosa que nosso de Vogelaar. Vocês não devem saber quem é nenhuma dessas pessoas aqui. Talvez vocês saibam, talvez não, mas enfim, são pessoas importantes para o Ethereum, basicamente. Em vez disso, ela se pergunta se isso aconteceu um pouco cedo demais. Abre aspas. A mudança para o Proof of Stake é uma parte fundamental do DNA da Ethereum e sempre foi planejada, ok? Disse ela. Continua aqui. Era necessário para futuras otimizações, recursos de escalabilidade. A pergunta que todos precisam fazer é, agora era a hora certa? Ela não tem tanta certeza. Eu, pessoalmente, acho que não foi... acho que foi... Quer dizer, não acho que foi no atual clima regulatório. Ela se pergunta se a perspectiva do Ethereum ser classificado como um valor mobiliário pode arriscar assustar validadores, operadores e empreendedores. A primazia dos reguladores americanos, em particular, acrescentou ela, pode ser enervante. Ecoando de Vogelaar, ela disse, não há como negar que o Ethereum se enraizou nos Estados Unidos. Essa será sua maior força e fraqueza. Pelo menos alguns defensores do Ethereum, com pedigree, permanecem otimistas. Abre aspas, pode ser que isso tenha algum impacto na tomada de decisões regulatórias, arriscou Matt Dryhurst, um podcaster de esquerda e um dos primeiros a adotar NFTs. Aí abre aspas mais uma vez, mas para ser honesto, não tenho a impressão de que isso seja muito preocupante no lado dos desenvolvedores. As pessoas estão animadas para construir mais utilidade para a rede e a fusão parecia uma celebração de outro marco em um longo roteiro. Mas toda essa atenção não é um pouco exagerada? Abre aspas, não é uma grande inovação tecnológica e não acho que era para ser, disse Dryhurst. Acho que alguma coisa apenas estabelece... Se alguma coisa apenas estabelece credibilidade para esse canto da criptomoeda e aumenta a confiança de que outras ideias discutidas serão executadas. Então, basicamente, por um lado, aumentou uma confiança porque a Ethereum foi muito... Porque essa mudança foi bem sucedida tecnicamente falando, não aconteceu nenhum erro. Tudo deu perfeitamente certo, são bem competentes. Mas existem algumas críticas. Talvez pelo momento que isso tenha acontecido, o mercado todo em baixa, o otimismo lá na casa do caralho, as pessoas morrendo de medo, nunca teve tanta realização de prejuízo assim na história de criptomoedas, muitas pessoas desiludidas dizendo, cripto não vale nada, blá, blá, e aí dá mais uma paulada que é esse demerge. Talvez o timing não tenha sido muito legal. E há o risco de centralização, que é o que a gente falou também no último Crypto Tigers. O risco de centralização por causa do Proof of Stake, né? Enfim, é o que é, já aconteceu. Vamos torcer para que dê certo.